Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma classe da Escola Sabatina para professores. Saiba que este material é preparado com muito carinho para que você possa continuar sendo uma bênção na vida de cada aluno, de cada membro da nossa igreja. Hoje nós temos aqui conosco ainda o pastor Bruno. Obrigado, pastor Bruno, por continuar conosco nesse novo trimestre. Ainda estamos aqui nesse cenário, mas nossa próxima gravação, já estamos preparando cenário novo, cenário diferente, ok? Temos aqui conosco a honra também de ter o pastor Wesley Paim. Pastor Wesley Paim faz parte aqui do corpo da Associação Rio de Janeiro, é pastor em Duque de Caxias, distrito de Itatiaia. Pastor, fala um pouquinho aí de onde veio, formação, casado, solteiro, tem filhos, quanto tempo de ministério? É um privilégio, uma alegria poder estar aqui neste momento com vocês, colegas, pastor Patrick, pastor Bruno, é bom demais estar aqui com você, querido professor, para crescermos no estudo aí da Palavra de Deus. Eu sou casado já há 18 anos, tenho uma filhinha de 4 meses, formei em teologia no ano de 2001, então iniciei o meu ministério em 2002, já são aí 18 anos de ministério. Sou carioca, mas já trabalhei aí no estado de São Paulo, no estado do Maranhão, no estado do Amazonas. Tem bastante história aí para contar e experiências aí foram grandes desafios. Já rodou bastante. Amém. E aqui no Rio de Janeiro, como pastor, há quanto tempo? Há 10 anos. Há 10 anos. Lembro que chegou para o IPAI, trabalhou ali no IPAI, 9 anos exatamente, vim como preceptor, fui preceptor do pastor Lucas, né? Ele era formando nesta época, estava lá no colégio. Nós já nos conhecíamos neste período, desde este período, e agora somos colegas de ministério aí, para honra e glória de Deus. Ah, que bom. Fomos vizinhos de distrito, né? Enquanto Trabalhei eu estava lá ali em Três Areal, Rios, você em Três Rios, né? Que bom. Pastor, é uma honra tê-lo aqui conosco, tá? Que Deus te abençoe ricamente. Obrigado. Lembrando que no dia 23 de agosto, nós teremos o projeto Maná, um mutirão de assinaturas, a Casa Publicadora, de 8 horas da manhã às 20 horas, estará disponível para atender o nosso campo. Então, prepare-se para o projeto Maná, 23 de agosto, 8 da manhã. Às 8 da noite. Às 8 da noite. Contamos com você, prepare o seu distrito aí para que possamos ter o maior número possível de assinatura aí na sua igreja. E vale lembrar, professor, se a pessoa, o aluno, você contratar, então assinar 3 lições, você pode levar a 4ª lição como brinde. Tem um presente especial aí. Um presente muito especial. Querido, não deixe de fazer a sua assinatura, não deixe de se envolver, porque este é o melhor caminho para a nossa intimidade com Cristo Jesus, para a transformação da nossa vida, do nosso lar e da comunidade a qual nós fazemos parte. A melhor maneira de crescermos é através do estudo da lição. Uma forma segura de fazer isso, recebendo a sua lição em casa através da assinatura. Amém. E agora, nós não poderíamos deixar também as 52 dicas para você que é professor da lição da Escola Sabatina. E hoje nós temos a professora irmã Cleriane Lima. Qual é a dica de hoje, irmã? Nós, como professores, temos a tendência de pensar que a melhor forma de aprender é escutando e que é ouvindo que a gente aprende. Mas, na verdade, o que a gente precisa é ter sempre em mente a palavra mudança. Tanto mudança na nossa metodologia de ensino, quanto também esperar que o verdadeiro aprendizado provoque uma mudança nos nossos alunos. Sabe por quê? Porque o que eu ouço, eu esqueço. O que eu vejo, até me lembro. Mas o que eu faço, isso sim eu entendo. Fica para você hoje, professor, o conselho de Ellen White. E ela diz que o que mais se necessita hoje é de professores que consigam desenvolver os diferentes aspectos do caráter dos seus alunos, para aproveitar ao máximo as suas potencialidades. Que Deus te abençoe e um grande abraço para você. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus continue abençoando o seu ministério e obrigado por participar conosco deste treinamento e dessa classe para os nossos queridos professores.
Pastores, nós já estamos num trimestre novo, iniciamos aí a lição da Escola Sabatina falando de algo que mexe conosco, trabalho missionário, aquilo que dá aí algo para que a igreja possa desenvolver-se em sua comunidade. Mas antes de abrirmos a palavra de Deus, vamos convidá-lo a fazer parte conosco desse momento. Então o pastor Wesley vai estar orando conosco a partir de agora. Vamos orar. Grandioso Deus, louvamos o Teu nome pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Louvamos o Teu nome pela revelação que nós temos através das Sagradas Escrituras, que transforma, que motiva, que ampara, que alimenta a nossa vida. Louvamos o Teu nome pelos professores que nos acompanham neste momento, que têm o desejo de crescer e aprender um pouco mais sobre Ti, para que possam, de maneira especial, motivar os seus alunos a se tornarem imagem e semelhança de Cristo Jesus. Portanto, conduz-nos nestes momentos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Ok, pastores e professores, passamos um trimestre estudando como interpretar a Bíblia, métodos de interpretação, a linguagem original da Bíblia. Então, 3 meses estudando como interpretar as Escrituras. Mas a pergunta agora que vem à nossa mente é a seguinte: o que fazer com todo esse conhecimento que adquirimos no trimestre passado? Tiago White, ele foi um dos pioneiros desta igreja, inclusive ele foi o autor da primeira lição da Escola Sabatina. Ele deu início, né? Ele deu início aí, arrancado, então ele é um pioneiro da Escola Sabatina. E ele estava sentado na sua charrete, conduzida ali pelo cavalo Charles, e ele estava preocupado. O que ele poderia ter em mãos para doutrinar os membros da igreja, para o discipulado da igreja, para o crescimento espiritual da igreja? Então nasce a primeira lição da Escola Sabatina. E sabe o que Tiago White disse? Aquilo que não gasta, enferruja. Aquilo que não gasta, enferruja. Então, a resposta para a pergunta inicial, o que fazer com todo conhecimento do trimestre passado, o que nós podemos fazer então agora para colocar esse conhecimento em prática? Como que eu posso exercer então agora tudo aquilo que eu aprendi? Então, a lição desse trimestre, ela vem justamente completando essa lacuna, porque ao se planejar, preencher esse espaço, o que a gente vai fazer com as Escrituras? Vamos interpretar, estudar, compreender. Agora sim, já temos essa bagagem, chegou a hora então de compartilhar isso daí, colocar em prática para outras pessoas a mensagem do Evangelho a todo mundo em nossa geração. Amém. É interessante porque o título da nossa lição, que tem como autor o pastor Mark Feeling, ele traz a seguinte frase: fazendo amigos para Deus, há alegria de participar da sua missão. O cristão que não tem alegria de participar da missão está perdido em alguma coisa. Ou não tem conhecimento suficiente, ou não está usando este conhecimento, porque é extremamente prazeroso falar do amor e da graça de Cristo. E é um dos assuntos que nós vamos estudar na própria lição, essa motivação aí. Justamente. E o pastor Wesley, ele citou aqui o autor da lição. Quem é o autor da lição? Pastor Mark Feeling, um pastor muito conhecido, né, no meio adventista, é pastor americano, nascido lá em Connecticut. Ele já trabalhou em vários lugares nos Estados Unidos, mas a sua fama ficou porque ele viajou vários países pregando o Evangelho. Ele já chegou a ser vice-presidente da Associação Geral e hoje ele está como assistente da presidência do pastor Ted Wilson. Um grande evangelista, conhecido aí mundialmente, não é? Já esteve várias vezes aqui em nosso país fazendo conferências também. Obrigado, pastor Mark Feeling. E a lição começa com uma pergunta: por que testemunhar? Alguém certa vez disse que eu posso ser a única Bíblia que as pessoas estão lendo. Muitos não têm acesso, como eu e você temos, da palavra de Deus. Mas eu posso testemunhar no meu trabalho a respeito da palavra de Deus, eu posso testemunhar no trânsito a respeito da palavra de Deus, no restaurante, numa padaria. Ou seja, aonde eu estou inserido, eu posso testemunhar. Mas a pergunta é, por que testemunhar?
Uma das respostas que a gente estava até discutindo, né, antes da gente fazer aqui a nossa gravação, é justamente esse belo assunto que é um privilégio para o ser humano poder testemunhar. Então veja, Deus poderia fazer de outras maneiras. Eu trouxe aqui um livro de Ellen White que pode nos ajudar a responder essa pergunta. Ellen White, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 4, está aqui comigo. Ela tem uma citação muito bonita, que está na página 472 e 473, que diz o seguinte: ele poderia, Deus no caso, proferir uma palavra e todo filho da pobreza ser enriquecido. No momento, ele poderia curar a raça humana de todas as suas doenças. Poderia dispensar todos os pastores e tornar os anjos embaixadores de sua verdade. Poderia haver escrito a verdade no firmamento, ou impresso nas folhas das árvores e nas flores do campo, ou poderia, com voz audível, proclamado do céu. Sabia que o homem precisava de ter algo a fazer, de modo que a vida lhe fosse uma bênção. Por isso, Deus não escolheu nenhum desses meios. Deus escolheu o homem, porque ama a cada um de nós. E Ele deu esse privilégio de nós podermos compartilhar isso com outros homens, a sua palavra. Isso é um grande motivo para nós pensarmos em por que testemunhar. A lição de sábado, lá no comentário, ela tem algo bem interessante que já no seu segundo parágrafo que eu gostaria de destacar. Ela diz assim: testemunhar diz respeito a Jesus. Trata-se do que Ele fez para nos salvar, como Ele mudou a nossa vida e das maravilhosas verdades de Sua palavra que nos revela quem Ele é e a beleza do seu caráter. É aquilo que Ele fez em nós, por nós e deseja fazer através de nós. A alegria que a salvação traz na nossa vida. Mas isso vai além, porque Gênesis diz que nós somos criados em imagem e semelhança para nos relacionarmos com Deus e para demonstrarmos o caráter de Deus. É bem verdade que antes do pecado não havia a necessidade de revelar o plano da salvação, mas o homem já tinha na sua criação o propósito, a finalidade de representar, de demonstrar quem é Deus, o seu amor. E após o pecado, isso é ampliado por aquilo que Ele fez por nós para restaurar a nossa sorte, a nossa vida naquele princípio primeiro do Jardim do Éden. Ok, nós estamos então falando de missão. Eu ouço muito as pessoas falando, não, porque a igreja tem uma missão. Eu não concordo muito com essa frase. Por quê, pastor? Como é que esse negócio Porque a missão ela veio antes da igreja. Opa! Adão e Eva pecaram no Éden. E o que Deus fez, né? O que Deus fez? A igreja ou a missão? A missão. A missão. E qual foi a missão? Foi buscar. Foi buscar. Onde estás? Onde estás, né? Gênesis capítulo 3, verso 9. A igreja vem depois. E bem depois. Não havia nem igreja e nem povo. Justamente. Nem povo. Então você percebe que desde o princípio que entra o pecado neste mundo, Deus entra em missão. E qual é a missão de Deus? Salvar. O negócio de Deus é resgatar. É salvar. Então Deus está em missão desde o princípio. Então, a igreja não tem a missão. É a missão que tem a igreja. Então a igreja é um instrumento da missão para corroborar com Deus na salvação do ser humano. É um corpo. Acho que é um corpo, né, pastor Bruno? Nós poderíamos dizer isso, que a igreja é um corpo em missão. Porque se não está em missão, você pode estar reunido para adorar, para qualquer coisa, mas você perde sua finalidade. Poderíamos até de maneira ousada dizer que deixa de ser igreja. Sim, e não apenas isso, né, pastor? A igreja é um dos instrumentos da missão. Sim. Nós estamos inseridos nesse contexto de igreja, né? Estamos aqui por causa disso, inclusive, ajudando professores a tratar com seus alunos numa igreja. Mas a igreja é apenas uma parte da missão que nós, como membros, irmãos que somos, temos o foco de cumprir essa missão que nós entendemos ser um privilégio dado por Deus. Então, deixa eu colocar vocês dois aqui na forca. Poxa, eu sou a igreja? Já? Assim? Eu sou a igreja?
tem gente que diz que nós somos a igreja, né? Ou eu, melhor dizendo, né? Sou a Trazendo igreja. para o pessoal. Amigos, entenda uma coisa. A igreja é uma comunidade de pessoas em missão. A igreja é sempre no coletivo. Quando olhamos para o livro de Atos, você não encontra uma igreja parada. A igreja é algo em movimento. Missional, não atracional. Hoje nós temos uma inversão de valores, né? Então, o prédio que a gente vai no sábado de manhã É um poderia templo. ser o quê? Um templo, Um local de adoração, de celebração. Ok. Agora, a igreja é um grupo de pessoas. É muito em mais do que um missão. prédio. né? Muito sim. mais. E muito o mais. pastor Patrick colocou aqui, eu acho que é bem interessante a gente frisar isso, é que a igreja, algumas pessoas têm a ideia de a sua missão ser atracional. Atracional no sentido não de o que se tem vivido de fato, não é o fato de trazer as pessoas à igreja, de atraí-las a Cristo Jesus, a esta comunidade, mas de que eu sou atraído por expoentes, por programações e por eventos que sejam grandiosos e que me façam sentir alguma coisa. Se eu não for à igreja, se eu não for a um evento, eu não sentir nada, Deus não falou comigo. Nós, inclusive, estamos relegando a palavra de Deus a uma posição, colocando-a numa posição onde ela perde a sua autoridade na nossa vida e aquilo que nós sentimos torna-se poderoso e regra de fé. E aí, alguns pregadores, oradores, cantores, enfim, começam numa busca incessante de querer cada vez mais inventar e criar coisas novas para que as pessoas sintam. E aí a palavra de Deus perde a sua funcionalidade, a sua autoridade na nossa vida e, obviamente, a missão perde o foco. Verdade. Ok, pastor? Deus usa aqueles que erram, porque não existe outro tipo de pessoa que ele possa usar. Quem disse essa frase? Spurgeon. Percebe? Deus quer usar a mim e a você. Sabe qual é a dádiva do evangelho? É um mendigo levando pão para outro mendigo. Deus quer utilizar o ser humano. A lição de domingo, pastor Bruno, pastor Wesley, ela veio falando de oportunidades que Deus nos concede dia após dia de sermos salvos. E o texto base, Lucas capítulo 19, Tiago capítulo 5, versos 19 e 20. E dentro desses textos, exploramos aí, primeiramente, Zaqueu. Jesus, ele define a missão dele no livro de Lucas, ou o Evangelho de Lucas, no capítulo 19, no verso 10. Qual é a missão de Jesus Cristo? Buscar e salvar o pecador. Buscar e salvar. E é o próprio Cristo dizendo, o Filho do Homem, é uma expressão muito comum no Evangelho de Lucas, o Filho do Homem veio buscar e salvar. Essa missão não é nossa, é de Deus. Somos o instrumento. Nós estamos para ajudar, cooperar. Não somos nós que salvamos, nós somos instrumentos. É nós isso aí. somos o meio pelo qual as pessoas que estão ao nosso redor descobrem a salvação. Pelo que Deus fez em nós, Deus também deseja operar na vida dele. Por isso, testemunho. Então, Deus ele oferece diariamente oportunidades, né? O título da lição trabalhou bem com isso. Agora, entendemos qual foi o propósito de Cristo vir à Terra também. Agora, quando eu e você, então, somos transformados por Jesus, o que ele espera de nós? Eu recebi ali um estudo bíblico, eu me batizei, eu aceitei a Cristo. O que ele espera de nós? O Evangelho de São Marcos, no capítulo 5, no verso 19 e 20, pastor Bruno, o que Deus espera quando eu o aceito? Vamos ler então. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Olha, esse homem, ele fica curado, ele é liberto, ele passava por vários problemas espirituais, e chamado aqui de possessão. Sim. Ele é liberto por Cristo. Cristo poderia falar assim com ele, ó, entra aqui no barco, vamos embora comigo,
vou prepará-lo primeiro, vou doutriná-lo primeiro. Mas era o desejo dele. Era o desejo, ele queria fazer Ele isso, queria né? fazer isso. Mas Cristo falou, amigo, você foi liberto. É chegado o momento, então, agora de você pregar o evangelho. Amigos, E foi positivo, né? ele foi positivo. E ele foi, pregou para a família, pregou para todos. De acordo com Flávio Joséfo, aquelas 10 cidades, por isso chamado Decápolis, né? Significa 10 cidades. Todas elas foram evangelizadas. E sabe por quem? Por esse homem aí. Por esse homem que foi curado por Cristo, foi liberto por Cristo. Então ele se tornou de endemoniado a um missionário. E ele preparou o campo para que eles pudessem, então, receber a Cristo. Mas em João, lá no capítulo 4, no verso 39 e 42, pastor Wesley. Vamos ler o texto. Vamos lá. E ver qual é a pessoa que torna-se missionária aqui, né? João capítulo 4, versículo 39 até o versículo 42, nos diz assim a palavra de Deus. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aqui 2 coisas que eu gostaria de destacar. E nos 2 relatos, né, são pessoas que viviam à margem da sociedade, que ninguém queria ter contato, e saem, como que o pastor Patrick falou bem, sem receber um treinamento, sem nada. E eles vão simplesmente dizer o que Deus tinha feito na vida deles. A gente precisa ter esta consciência. Você não precisa dominar todas as coisas. Você precisa contar o que Deus tem feito em você. A operação poderosa de salvação, de transformação da vida de Deus. As pessoas vieram, creram pelo que ela estava falando, vieram aprender do próprio mestre e muitos outros creram agora a partir daquilo que haviam ouvido de Cristo Jesus. Sabe o que é interessante? É outra coisa. Deixa eu dar uma... Vai, pode terminar. Interrompendo aqui. Ela correu, abriu a Bíblia e mostrou quem é a besta para eles. Ela já falou do sábado para eles. Da alimentação. De alimentação, já falou de dízimo, já falou de oferta. Foi isso que ela fez? Não. Ele me falou tudo que eu tenho feito. O que eu tenho feito. Ele chamou o pecado pelo nome com ela de uma maneira cativante, o qual ela confessa, e ela agora sai para testemunhar. Sem acusação. Sem acusação, é claro. Quem acusa é Satanás, né? E ela sai feliz da vida, testemunhando aquilo que ele fez na vida dela. Porque quando nós nos encontramos com Cristo Jesus, nós nos reconhecemos pecadores, mas também entendemos que Ele é a saída. E é o que ela faz. Ela se reconhece pecadora, ela assume a sua condição, mas ela conduz as pessoas não para se tornar seguidora dela, mas aos pés de Cristo Jesus. O missionário é esse, o testemunho é isso. É falar o que Deus tem feito na nossa vida e conduzir pessoas não para a nossa igreja, não para ser meu discípulo, mas aos pés de Cristo Jesus, aos pés da comunidade de Cristo Jesus, a igreja de Deus. E ao mesmo tempo que ela aparece na cena, ela sai. Porque eles falam assim, ó, nós acreditamos naquilo que você falou. E agora? Agora vamos segui-lo, né? Então, esse é um papel meu e seu também. Sim. Não é o pregador, não é aquele que aplica o estudo bíblico que deve ficar na cabeça da pessoa. É Jesus Cristo. Mas tá bom. Segunda-feira, a lição ela veio com o título O que agrada a Jesus? Deixa eu pintar um quadro com você. Alguém já perguntou assim, tudo bem, pastor Bruno? Tudo bem? Como está o seu dia? Mas você já fez essa pergunta para Deus? Como está o seu dia hoje? O que Deus poderia falar? Eu passei hoje pela Conde de Bonfim, aqui no Rio de Janeiro, e eu percebi que havia ali vários mendigos caídos no chão, sem comida. Eu vi que várias crianças estão sendo violentadas, mulheres estão sofrendo abusos. Eu vi tudo isso. Isso me machuca. Isso arranca lágrimas nos meus olhos.
Mas, Senhor, o que te alegras? O que deixa o Senhor feliz? O que deixa Deus feliz? Opa. O que deixa Deus feliz? E aí o autor da lição, ele apresenta Lucas capítulo 15. 3 parábolas. Um dos capítulos mais famosos da Bíblia. Justamente. Nós temos aí a parábola da ovelha perdida Da dracma perdida e do filho pródigo. do menino. Vamos lá. A primeira, a ovelha vai embora. Ele tinha 100, 99 regressaram, uma foi embora. Qual foi o papel do pastor? Buscar E salvar. e salvar. Resgate. E quando ele encontra aquela ovelha que estava perdida, qual foi a reação dele? Festa. Celebração. Feliz da vida. Júbilo. Então você encontra 2 verbos: perdidos e achados. O verbo perder e o verbo achar, né? Ela estava perdida, ela foi achada. E quando ele encontra, ele celebra. Então o que mexe com o coração de Deus? A salvação das pessoas. A salvação o resgate. das pessoas. Aliás, o versículo 7 diz isso, né? Maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Maior júbilo, né? Essa expressão é interessante. Do que por 99, né? Pastor Bruno, Não. uma mulher com 10 moedas em casa, percebe que perdeu uma, limpa a casa, varre toda a casa, encontra a moeda que estava perdida. Finalmente. Qual foi o sentimento dessa mulher? Muito feliz, super agradecido. Agora, sabe o que é interessante, pastor Wesley e pastor Bruno? A ovelha perdida, ela estava perdida dentro de casa ou fora de casa? Olha aí, ó. Fora de casa. Fora de Lá casa. fora. Ela sabia que estava perdida? O animal sabe que está perdido. Sim. Ele tem Então, quando ele encontra esta ovelha, há uma alegria, porque aquele que estava perdido fora de casa foi salvo. Então, voltou para casa, voltou para casa, né? Então, a primeira parábola é alguém que está perdido fora da igreja e sabe que está perdido. Então, Deus celebra o retorno dessa pessoa. Mas agora, pastor Bruno, É diferente. é diferente, porque a moeda estava perdida dentro de casa ou fora de casa? Dentro de casa. E moeda sabe que está perdida? Não tem noção. Então, pode ser. E muito provavelmente isso também reflete naquelas pessoas que dentro da igreja estão Perdidas. E não fazem ideia. e provavelmente não A têm importância noção do disso aí. testemunho do que Deus opera na nossa vida, porque este testemunho pode mudar a realidade da vida destas pessoas. Professor, você pode aproveitar isso, pergunta para o teu aluno aí, você conhece gente que está perdida dentro da igreja? Provavelmente existem muitas histórias. Vamos lá, pastor. E aí ele conta a terceira, Talvez a mais, né? a mais A conhecida, mais conhecida né, mais ali. trabalhada, semana de oração jovem, programa de Nossa. reencontro, meditações matinais, vespertina, meditação de pôr do sol, o filho pródigo. O filho pródigo parte para o mundo, gasta o dinheiro todo com bebidas, Conscientemente. Ele Consciente. toma a decisão e quer ir embora. Ele vai com embora. mulheres. Acaba o dinheiro. Acaba as amizades. Porque ele percebeu que ele só tinha amigo quando ele poderia oferecer algo. Agora ele volta Porque para não casa. tinha nada. Não tinha mais nada. E ao regressar para casa, como que o pai o recebe? Muita alegria. Com júbilo, Com júbilo. com festa. Agora, sabe o Com que me chama banquete. a atenção com festa, com banquete? Sabe o que me chama a atenção, pastores e professor? O jovem, o filho pródigo, ele conheceu a miséria no mundo. Ele conheceu a miséria no mundo. Ele desejou comer comida de porcos. Mas na casa do pai, ele conheceu a misericórdia. O pai celebra, porque o perdido foi achado. O morto está vivo. E ele não imaginava que teria esta misericórdia. Não esperava. Porque ele vem para ser escravo, ele vem para ser servo, Ele vem com sentimento de culpa. de né? culpa. Ele ensaia uma reza. Pequei contra o céu, pequei contra o meu pai, eu já não sou mais digno. O pai Eu quebra não tenho tudo isso. direito a isso. O pai quebra tudo isso, né? Professor, lembre-se de destacar isso, eu acho que seria muito importante. A salvação é obra de Cristo Jesus. É tudo por Ele. Nenhum de nós tem autoridade de dizer quem tem ou não direito de estar ali. A nossa função é buscar, porque o Pai sempre recebe com misericórdia e nos restaura como filhos do reino. E a lição, ela diz aqui após a pergunta, né, de segunda-feira, tem aqui a frase, que testemunhar
traz alegria ao Senhor. Então, não é só a conversão, não é só achar a pessoa que está perdida. É quando nós estamos testemunhando, isso também traz alegria. Ou seja, se tem uma coisa que eu aprendi nessa lição, é que Deus, ele gosta de alegria. Ele é uma pessoa bem-humorada, feliz, ele gosta de regozijar, de festa. E a melhor alegria para Deus é a salvação, né? Então, a parábola dos perdidos e dos achados e da alegria de Deus em ver o pecador se arrependendo e sendo salvo. Agora eu fui salvo, agora eu começo a crescer. E esse crescimento espiritual, a lição de terça-feira nos mostrou que eu cresço me entregando, doando. Interessante isso. Eu venho para a igreja e eu começo a ser capacitado pela igreja, pelo Espírito Santo, a desenvolver os dons que ele me concede. Aprendo como estudar a Bíblia, Aprendo como ter conhecimento. Justamente. E ele vai me capacitando. Tem pessoas que nem imaginavam que um dia estariam cantando na frente. Tem pessoas que não teriam consciência alguma que estariam pregando a palavra. Ele começa a crescer por meio de doação. Mas a lição, ela veio falando também de algo contrário. Sim. Existem muitos cristãos hoje dentro da igreja que estão como um mar morto. Eu gostaria que vocês me ajudassem aí, pastores. Como que é isso aí, o mar morto? Pastor Wesley, diz aí pra gente. O que a lição abordou aí sobre esse assunto aí do mar morto? A lição traz aqui, professor, e seria bom você usar isso aí, destacar isso com seus alunos, algo bem interessante com relação ao mar morto. Ele está aí a 423 metros abaixo do nível do mar. Ele é considerado o mar mais baixo do mundo. Mais baixo do mundo. Mas tem algo bem interessante. Ele é 33,7% de teor de sais minerais. Ou seja, com mais sais do que o normal. Mais sais do que o normal. Nele, pouca coisa sobrevive. Quase não tem nada. Vida. A não ser lá no profundo, algumas bactérias. Pensou que coisa? E a lição diz que, às vezes, alguns cristãos são exatamente desta maneira. Agora, quer ver outra coisa curiosa? Eu tive o privilégio de estar lá. E é lindíssimo. Um mar que é lindo, mas ele não tem vida. É morto. Agora, outro detalhe. E ele só recebe, né? Ele só recebe. Ele recebe, mas ele não compartilha. E é por isso que a lição faz esse contraste. Quantos hoje não vêm para a igreja, assenta-se, ouve um bom sermão, uma boa música, volta... Somos belos cristãos, bem arrumados. São até bonitos. Estamos com o nosso checklist, ok? Até damos estudos bíblicos, né? Mas não há diferença, não há transformação. Aparentamos, mas não há testemunho de transformação de vida. Não há testemunho de transformação de vida. Eu acho que, pastor Patrick, uma coisa que me lembrei agora, dentro deste contexto, é que às vezes nós perdemos bênçãos e deixamos de crescer exatamente por causa disso. Quando Deus fala e faz o chamado a Abraão, dentro de um contexto de aliança, e ele promete bênçãos, é para que ele deveria sair de onde estava, para que ele fosse bênção para todas as nações da terra. Ele seria engrandecido, seu nome seria exaltado, ele seria pai de uma grande nação. Mas para que tudo isso acontecesse, ele precisava sair de onde estava e aonde as pessoas precisavam ser abençoadas e abençoar as pessoas. Isso é missão. O pastor Wesley colocou algo muito interessante. Abraão só se tornou bênção quando ele foi. Sim. As pessoas só foram abençoadas quando Abraão foi. Quando ele chegou. Porque a ordem é, sai e vai. E as coisas aconteceram quando ele foi. Ótimo. Eu quero trabalhar rapidamente aqui, para mudarmos a lição, alguns textos para refletirmos aqui. E a gente não precisa ler, história bem conhecida, Atos capítulo 10. Havia um homem gentil, o nome dele era Cornélio. Cornélio estava orando, né? Ali o texto diz que ele era um centurião. Ele era responsável aí por 100 soldados, né? Pelo menos. E esse homem estava orando, um gentil orando. Para os judeus, a palavra gentil é goim, que significa indigno do céu. Um anjo apareceu para ele
E o anjo disse, ó, eu vim aqui para te ensinar as boas novas da salvação. Foi isso? Acho que não, hein? Não. Ele diz, ó, tem um homem chamado Pedro, está aqui num vilarejo próximo aqui, manda chamá-lo. E Pedro, antes de seguir viagem para aquele local, Deus teve que trabalhar com Pedro. Deus mostra para ele ali uma visão, Pedro estava jejuando, ele estava orando no telhado de uma casa, e aí desce um lençol com vários animais, e Pedro disse, ó Senhor, nunca comi coisa imunda, nunca coloquei isso na minha boca, e Deus, ó, não chama aquilo de imundo que eu purifiquei. 3 vezes Deus fez isso com Pedro. E Pedro, então, agora vai para a casa de Cornélio. Como que ele chegou ali? Com preconceitos? Já chegou dizendo, ó, eu vim aqui para te falar as boas novas da salvação? Não, já chegou dizendo, ó, eu nem devia estar aqui, né? Cartão de visita muito ruim o de Pedro, né? Eu tô aqui, mas na verdade eu nem devia estar aqui, né? Que nem o pastor falou. Dando a impressão assim... Estou te fazendo um favor. Aproveita a promoção aí, porque... Porque a gente não pode se misturar, eu tô correndo risco. Ele aqui, não foi, né? Não foi muito simpático, né? Uhum. Ok. Mas aí, Pedro foi pregando, coração com preconceito, pregando. O Espírito Santo, Ellen White coloca que ele perdeu a paciência com Pedro. E ele batizou a família de Cornélio, o batismo do Espírito Santo, antes do batismo pelas águas. Interessante, né? Esse destaque de Ellen White no livro Atos. Muitas vezes, nós julgamos as pessoas. Madre Teresa de Calcutá, ela disse assim, aquele que julga não tem tempo para amar. Aquele que julga não tem tempo para amar. Pedro estava tão preocupado em julgar. Pedro estava preocupado com impossibilidade. Deus trabalhou, depois foi o Espírito Santo que trabalhou, mas ele não via possibilidade. E Deus falou assim, tem possibilidade. E aí, então, com essa pregação e o batismo do Espírito Santo, o próprio Pedro acabou sendo convencido pela atuação do Espírito naquelas pessoas que ele achava ser indignas, impossíveis, né? Você percebe que as pessoas que acompanharam Pedro, olha, eles já estão falando outros idiomas, estão falando a língua nossa, como é possível, né? Pela demora, amigos. Se tem uma coisa que nós não podemos perder tempo, se chama salvação. Não podemos perder tempo. Quarta-feira? Sim. Fidelidade ao mandamento de Cristo. Alguns evangelistas, pastor Bruno, pastor Wesley, eles comentam que Cristo, antes de subir aos céus, ele deixou o 11º mandamento. Opa, professor, pergunta aí. Pastor, qual é esse 11º mandamento? Qual é esse 11º mandamento, pastor? Mateus 28, 19 a 20. O id é um mandamento. O famoso id. Se é um mandamento, significa que é uma ordem. Ellen White tem um texto que diz que todo discípulo nasce como missionário no reino dos céus. O nosso negócio é ganhar almas para Cristo. E a lição deixou isso bem claro. Olhamos para 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3 e 4, que é o verso para memorizar. Oh, é verdade. E ele diz o quê? Que isso é agradável. Leia o verso, por favor, pastor. Vamos lá. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. Outro detalhe de extrema importância, 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. A palavra de Deus diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Por que Cristo não voltou? Porque ele deseja que todos sejam salvos. Que todos sejam salvos. Olha que interessante. Agora tem um detalhe. O evangelho, ele será pregado para todos. Isso não significa que todos vão aceitar. Vão aceitar. Mas ou a maioria, né? E não quer dizer também, pastor, que se eu não pregar, Cristo não vai voltar. Outra coisa interessante. Isso é bem importante. A mensagem não está condicionada a mim. A mim. Ele vai voltar e o evangelho será pregado. Com ou sem
com ou sem você, a sua participação ou a minha participação. Deus usa diferentes meios e métodos para alcançar corações, para alcançar as pessoas que Ele deseja, as pessoas que querem ser salvas. Ele vai dar oportunidade a todos. Se você quiser fazer parte desta missão e, consequentemente, herdar o céu, pregue o Evangelho. Já estamos caminhando para o final e pegando a fala de vocês dois, eu tenho uma boa notícia para você, professor, e uma má notícia. A notícia boa é que Jesus Cristo está voltando, amém? Amém. A notícia ruim, Jesus Cristo está voltando. Amém? Eu ouvi um amém? Estando Puxa, pronto e ou agora, não, né? ele vai voltar. E agora? Ele não está condicionado a mim, mas ele é longânimo, ele é compassivo, ele é misericordioso, querendo que todos possam chegar ao pleno conhecimento da salvação. E amém. Quinta-feira, Paulo. O apóstolo Paulo era Saulo, transforma-se em Paulo, um grande missionário. Esse homem sofreu para pregar o evangelho? Desde o início, né? Apanhou? Ó, desde o começo, ele parece até que começou errado, né? Porque ele só levava paulada. Primeiro, ele já começou desacreditado. Porque assim que ele passou por aquele processo onde Ananias o ajudou, né? Caiu aquelas coisas, os cascos dos olhos. O próprio Ananias vai com medo, né? Nem ele acreditava no Paulo. E aí ele começou a pregar, as pessoas olhando, ele já começou desacreditado. Já estava difícil. E aí, sim, a gente Teve que fugir num cesto. Nossa, a gente encontra várias histórias, né, que ele mesmo diz lá em 2 Coríntios e tal. Foi preso, Aceitado, Apedrejado, naufrágio. e por aí vai. Mas 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, ele fala aquilo que o impulsionava, aquilo que era a razão de ser do apóstolo Paulo, aquilo que motivava ele, dia após dia, a pregar, a concluir, como diz um bom desbravador, a parte que me corresponde. O que motivava o apóstolo Paulo? o amor de Cristo. O amor de Cristo. O amor de Cristo era a razão que motivava o apóstolo Paulo. Mas tem um problema aí. Qual que é o problema, pastor? O problema é chamado de inerrância bíblica. Porque o verbo constranger, ele, na nossa mente ocidental, hoje ele Tem um significado... de tristeza, de machucar. O amor constrange? Mas o texto de Paulo não diz isso em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14? Tanto é que os desbravadores até conseguiram trabalhar com essa ideia aí do amor nos constrange. Justamente. Mas a palavra original é enteos. Enteos. O que significa essa palavra? Entusiasmado ou motivado. Sabe o que Paulo está dizendo? O amor de Deus que me motiva. O que Paulo está ensinando? Uma pessoa motivada significa que ela tem Deus como seu combustível, né? É Deus trabalhando, é Deus atuando. Eu pergunto para você, você é motivado? Se não, significa o quê? Que não tem Deus, trabalhando nele. E este, eu acho que é o aspecto central que nós precisamos deixar claro para os nossos alunos, ficar na sua mente como professor. Chegamos ao final. A lição muito boa, tem muito assunto para ser desenvolvido. Eu sei que às vezes o tempo é curto para tanta coisa que poderíamos, né, trabalhar com os nossos alunos. Nós vamos orar nesse momento. O nosso desafio ainda continua nesse novo trimestre. Pastor Bruno, ore, por favor, e logo depois, então, vamos falar do professor Nota 10 desta semana. Oremos então. Obrigado, Senhor, porque ao lermos a Tua palavra, somos motivados a tomar uma decisão. E nós, além disso, somos motivados a fazer com que outras pessoas também tomem essa decisão. Por isso, Senhor, abra nossa mente, o nosso coração, para que o Teu amor verdadeiramente nos motive. Esteja com os professores, os alunos, que a nossa igreja possa ser um instrumento a cumprir essa maravilhosa missão. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor Wesley, o destaque desta semana, e Pastor Bruno,
veio de Duque de Caxias. Olha que Olha legal. aí. Será que Distrito de Itatiaia. Opa! Olha Quem aí. é o pastor do distrito de Itatiaia? Quem será? A pessoa é o irmão, seu primeiro ancião, conheço bastante, já vi ele pregando, já vi ministrando estudo da lição da escola sabatina, classes bíblicas, o irmão Hildo. Wildon. O Hildo. Wildon mesmo. Parabéns, que Deus continue abençoando você, Parabéns, o Wildon. seu ministério. Pastor Wesley, Parabéns, Wildon. Que Deus possa te abençoar, realizar os seus sonhos e planos e que você continue sendo um instrumento de Cristo Jesus, como tem sido até o dia de hoje, dando testemunho do que Deus fez na sua vida. amém, que Deus te abençoe, viu? E lembre-se, eu estudo a lição. E você?